Alex, ela exige duas coisas: ousadia e exultação. Gente, me perdoa, eu não vou perder essa piada. É ousadia e alegria, Alex. Aqueles que entenderam, digam amém. Ousadia e alegria na fé. Ah, Senhor, como nós precisamos da sua graça. Hebreus capítulo 11, nós estamos expondo aos domingos, um por um dos personagens daquilo que convencionou se chamar de, se tiver muito alto, vocês avisam, que eu não falo baixo. Mas convencionou se chamar de Galeria da Fé, ou Galeria dos Heróis da Fé. É um grupo de personagens do Antigo Testamento que fica exposto diante de nós como aqueles que obtiveram bom testemunho de agradar a Deus, de andar com Deus, de crer em Deus, de salvar sua família, de várias coisas diferentes, e todos eles têm algo em comum. A fé foi o que guiou esses homens. Então, nós começamos por Abel, e depois nós vimos Enoque, e depois nós vimos Noé, e semana passada o Thales expôs para a gente a primeira parte da história de Abraão. A história de Abraão, ela pode ser, digamos que há 4 momentos da história de Abraão que Hebreus 11 destaca para nós. E os 2 primeiros nós já vimos, né? Estamos mais familiarizados. Abraão foi chamado e estava em uma terra, uma cidade, em Ur dos Caldeus. E ele foi chamado a viver como um peregrino. A andar por lugares ermos, lugares que não eram tão favoráveis assim a uma sobrevivência confortável quanto uma cidade é. Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi viver numa terra onde ele era peregrino. E ele fez isso porque ele ouviu a voz de Deus e creu. E partiu para uma terra desconhecida. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Essa vida de Abraão, de peregrino, né, mais uma vez trazendo à memória dos irmãos o que foi falado semana passada, foi uma vida de abandono das facilidades da vida urbana e abraçar um estilo de vida. Talvez a gente possa dizer que os beduínos hoje, né, no deserto vivem assim. Pessoas que mesmo tendo muitas posses, não ostentam essas posses, porque a vida no deserto não permite. Não edifica um palácio lá. Você não vive em luxo lá. A vida de Abraão foi uma vida de tendas. Todo o conforto dele era a sua tenda. Ele podia ter tapetes, almofadas, sei lá, na tenda. Você vai ver hoje como são essas tendas de beduíno, são bem interessantes assim. Poxa. Mas isso é para você ir passar um final de semana, irmão. Imagina, passar uma vida. E no deserto, a sazonalidade é muito perceptível. Então, nesse lugar aqui, agora está úmido, a vegetação sustenta os seus rebanhos. Mas, como o tempo seco é muito seco, a vegetação acaba. E aí você tem que pegar os seus rebanhos, pegar a sua tenda confortável, de bons tapetes e boas almofadas, e levar para um outro lugar. Por quê? Porque aqui não sustenta mais as minhas criações. E Abraão não tinha pouco gado. Abraão tinha muito gado. Quando Deus apareceu para Abraão, e isso está relatado em Gênesis capítulo 12, ele faz uma promessa para Abraão. Nós identificamos que ela tem 3 aspectos nessa promessa. Eu posso até abrir aqui, Gênesis capítulo 12. Produção, eu estou lendo na NAA. Só para ser teimoso. NAA. O Senhor disse a Abraão, 12:1, saia da sua terra, da sua parentela, para a casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Aqui tem 3 coisas que Deus mostra a Abraão que a promessa continha. A primeira era a terra, o território.
Abraão iria para uma terra e iria se apossar daquela terra. Mas isso ele não conseguiu ver no seu tempo de vida. A única terra que Abraão efetivamente possuiu em Canaã, por direito dele, foi a caverna de Macpela e o arvoredo em volta, que ele compra dos filhos de Et quando Sara morre. Ele chega para eles e pede, eu quero uma porção de terra aqui. Me digam quanto que é. Não, Abraão, você é príncipe de Deus aqui. Rapaz, pega, você quer uma terra? Te dou duas. Aí, não, eu quero pagar pela sepultura da minha esposa. Essa foi a única terra que, durante toda a vida, ele estava a escritura no nome dele, digamos assim. O resto do tempo ele caminhou, mudando de lugar para lugar, sem se fixar. A segunda parte da bênção é a descendência. Porque se você tem uma grande porção de terra, você precisa ocupar. Porque terra vazia é improdutiva, às vezes é invadida, né? Cria mato, cria uns bichos selvagens perigosos lá. Então o que você faz com a terra? É bom ocupar. E se Abraão, se estava sendo prometido para ele, a gente vai ver isso em Gênesis 15, Gênesis 16, Gênesis 18, várias porções, é prometido muita terra para ele. Ia desde o Eufrates até o grande rio do Egito. Então, é muita terra. O Abraão sozinho, com seu gado, não conseguia ocupar aquilo tudo. Aquilo era uma porção para a posteridade. Ali se estabeleceria uma nação que viria dele. E quando a gente pensa em Abraão, caminhando, era até bastante gente, porque só nascidos na casa dele eram 318 homens que puxavam a espada. Imagina que você, na sua fazenda, tem 318 pessoas que nasceram lá, sem contar os que você contratou. Então, não era pouca gente. Abraão caminhando era uma caravana considerável, era uma cidade andando no deserto. E isso lembra a gente da terceira parte da promessa, que é, eu te abençoarei. A bênção de Deus esteve sobre Abraão todos os dias. Ele herdou alguma coisa do pai dele. No Egito ele enriqueceu mais. Com Abimeleque ele enriqueceu mais. Em outra situação ele enriqueceu mais. E na guerra contra os 5 reis ele enriqueceu mais. Essa bênção tinha um aspecto evidente, que era a prosperidade. Abraão era alguém próspero. E nós cremos que a bênção de Deus nos torna prósperos. Mas a prosperidade de Abraão era uma prosperidade para muitas pessoas também. Porque os 318 andavam com ele. Então tinha 318 boquinhas ali com suas famílias. E mais os outros. Então, as crianças comem. Eu sei. Tenho 2 crianças maravilhosas que valem todo o meu investimento, inclusive em provisões alimentares. Criança comendo é uma alegria. Criança enjoada que não come é que dá tristeza para o pai. Criança que come bem, você fica feliz. Mas aí tem que criar gado, né? Haja gado para tu criar, para alimentar os pequeninos. E quando cresce, come mais. Mas é bom. Ou seja, a riqueza de Abraão não era uma riqueza que se via nos palácios que ele morava, nas sedas que ele vestia. Não, ele permaneceu acumulando riqueza e prosperidade como parte do legado que ele deixaria para aquela nação que estava sendo edificada. Então ele sabia, eu preciso provisionar para os meus filhos, para os meus netos e para a nação que vai ser edificada sobre mim. Então eu não posso ser um homem que ostenta sua riqueza. Ele continuou toda a vida vivendo em tendas. Então a prosperidade de Abraão fica notável. Mas é um segundo ponto nessa bênção. É a proteção. Pensa comigo. Abraão não estava morando numa cidade. As cidades eram muradas porque frequentemente havia invasões, ataques de inimigos, saques e etc. Mas Abraão vivia no campo. Quem o guardou durante todo esse tempo? Deus o guardou. E há um testemunho disso quando ele fala com Abimeleque, quando ele faz uma aliança com Abimeleque, que morava na terra em Gerar, né, na terra dos filisteus. Ele fala assim, Deus esteve com você e te protegeu esse tempo todo. Quer dizer,
Havia a prosperidade e a proteção. Já são 2 P's, né? Então, a bênção tinha a promessa tinha 3 aspectos. A terra, a descendência e a bênção. A bênção tinha 3 aspectos. Prosperidade, proteção e, por último, e mais importante de todas elas, a presença de Deus. 3P. Viu? Ele nunca esteve só. Desde que ele saiu da casa do seu pai, ele foi acompanhado pela voz de Deus que o levava. E quando ele chegava num lugar, ele erguia um altar, invocava o nome do Senhor e o Senhor falava a ele ali. Em outra situação, Deus aparecia em sonhos, acordava, levava ele para fora e falava com ele. Em outra situação, Deus aparecia para ele. Em outra situação, Deus o visitou com 2 anjos e comeu com ele. Olha só. Olha, prosperidade, proteção, mas a presença é o que tornava Abraão totalmente diferente dos outros homens. Porque havia muitos homens prósperos, havia muitos homens sortudos, havia muitos homens bons de espada que se protegiam, mas a presença de Deus habitando nas tendas de Abraão e o orientando é o que tornava ele diferente de todos os outros. Aquela parte da aliança que ele faz com Abimeleque é 20, né? É Gênesis 20? Acho que é Gênesis 20. Isso, Gênesis 21. É bem interessante o que ele fala aqui, de como Deus, as pessoas em volta viam que Deus era com Abraão. Então, esses são, talvez a primeira parte da vida de Abraão foi isso, caminhar como um peregrino e desfrutar da bênção de Deus, apesar de todos os desafios que essa promessa de Deus trazia para ele. Mas, quando a gente lê a história toda, falando em desafio, eu desafio você a chegar na sua casa e ler a história de Abraão, de Gênesis 12 até a sua morte, que é Gênesis 22. Gênesis, Sara morre em 22. Isso, 26. Ele viveu bastante. Quando você lê a história toda de Abraão, você não vê uma muralha, você não vê um homem inabalável, aquele ideal de masculinidade bíblica que a gente projeta, né? Sansão talvez fosse mais o machão bíblico que a gente prega por aí. Não, Abraão era um homem complicado. Ele via... A promessa de Deus quebrou Abraão. Ele não ficou bem depois da promessa. Porque ele estava vendo que estava ficando idoso e não gerava filhos. Aí ele falou, Deus está me abençoando, eu estou acumulando riqueza, eu estou caminhando aqui, ninguém bate em mim, inclusive eu venço as minhas guerras, mas para quem que eu vou deixar isso tudo? Para quem que eu vou deixar isso tudo? O Senhor só me prometeu que eu vou possuir essa terra. Com o quê? Com vaca? Com ovelha? Não é isso que vai habitar a terra, eu quero encher a terra de gente. E aí, sim, eu tenho muitos servos, mas nenhum deles é meu filho. E aí eu gerei Ismael, e isso é uma história que a gente não pode entrar agora, mas é muito legal. Gerei Ismael, e você aparece para mim, Deus, e fala que não é Ismael o meu herdeiro, porque não é filho de Sara. Gênesis capítulo 15, Deus promete para Abraão um filho. Gênesis 16, ele gera um filho de uma outra mulher que não a sua esposa. E Deus fala, não é esse. Gênesis 17, já tinha passado 13 anos desde que esse outro filho tinha nascido. E aí Deus aparece para Abraão mais uma vez. A Bíblia não relata nenhum encontro de Deus com Abraão durante 13 anos. O que não é frequente, porque Abraão saiu de Harã com 75, com 86 nasceu Ismael. Eu só tenho 38. Abraão começou com 75. Vamos lá, gente. Certo? Senhores, vovôs e vovós, vamos puxar um ferro, vamos ficar grandão, porque não tem jeito. 75 tem que estar bom para começar uma nova promessa de Deus. Que isso? Exemplo de fé e de creatina. Cadê o meu personal? Olha ali o meu personal. Certo? Estamos prometendo. Me ajuda. Vamos ficar grande. Para quê? Para poder suportar o
trabalho do Senhor, né? E não tinha academia, era levantando ovelha, né? Pois é, imagina, supino com a ovelha aqui. Beleza, deixa, oh meu Deus do céu, estou me distraindo aqui, isso é culpa de vocês. Mas aí, o que acontece com Abraão é que o Senhor volta a aparecer para ele com 99 anos. 99 anos. Aí o Senhor aparece para Abraão de novo, depois desses 13 anos de silêncio, de hiato. Aí ele fala assim, sabe o menino que você está tão apegado? Não é ele, mas é de Sara que eu vou gerar uma descendência. Quando você lê o texto, parece até que havia uma certa tristeza em Sara, um certo afastamento com relação a Abraão, porque nós sabemos como é que a cultura trata a mulher que não gera. Se no nosso tempo existe alguma questão com isso, naquele tempo era muito mais. A Bíblia nos fala na situação de Ana que a mulher que não gerava filhos era como se o Senhor, ela fosse desfavorecida pelo Senhor. O Senhor não tinha sido gracioso com aquela mulher e fechado a madre. E Sara fala isso para Abraão. O Senhor fechou a minha madre. O Senhor não me permite gerar filhos. Está aqui em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Ela fala, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Então havia nela, peraí, Deus está prometendo para o meu marido que vai fazer dele uma grande nação, mas a minha madre está fechada, eu sou estéril. Então não é comigo esse negócio. A bênção é para o meu marido, mas não é para mim. E aí o Senhor aparece para Abraão e muda o nome dele e fala assim, você, Abrão, a gente sempre chama de Abraão, mas até o capítulo 17 ele era Abrão, que quer dizer um pai exaltado, um pai famoso, um pai conhecido. Mas aí Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer o pai de muitos povos, o pai das multidões. Inverteu. Não é mais você ser grande, é você ser muitos. E ele muda o nome de Sara também. De Sarai, que era como Abraão a chamava, para Sara. Há uma certa controvérsia o que quer dizer, porque Sarai e Sara são a mesma coisa. Sarai é princesa, Sara é princesa. Ou uma pessoa exaltada, uma mulher forte. Princesa, príncipe, na Bíblia não necessariamente quer dizer o filho do rei. Quer dizer aquele que lidera alguma coisa. Então Sara, pelo nome dela, a gente consegue perceber que ela era uma mulher de fibra. E na leitura ela era mesmo. Peitava Abraão, ia para cima. Não façam isso, irmã, Senhor Jesus. Mas a Sara era corajosa. Era reconhecida como uma mulher corajosa. Mas Sarai tem um finalzinho da palavra, mesmo no hebraico, que tem a ver com possessão. Então seria algo como minha princesa. Um título que às vezes os maridos, nos seus momentos de carinho, falam com vocês, pô, minha princesa, minha, né? Minha, indicando posse. Mas Sara não tem mais essa posse. Ela é só princesa. A gente não sabe bem o que isso quer dizer. Deus não explica tudo o que ele faz. Ele só faz. E a gente caminha por fé. Mas no meu entendimento, é como se Deus tivesse dito assim, Abraão, se reconcilia com Sara e entende a força que ela tem como geradora nessa nação. Ela é a mãe e você é o pai. Nessa hora, é engraçado, de novo. No versículo 17 do capítulo 17, quando o Senhor está mudando o nome de Sara, fala assim, então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu. Você tinha notado isso? Abraão riu. A gente sempre fala lá no capítulo 18 que Sara riu. E que Isaac chama riso porque Sara riu. Mas a verdade é que Abraão tinha rido primeiro. Em Gênesis 17 ele riu. Ele foi incrédulo. Ele falou, Senhor, não dá. Eu tenho 99 anos e a minha esposa tem 90. Tipo, não, né? Não dá. Abraão riu. E ele fala, faz de Ismael, esse homem abençoado, tá aí o moleque, 13 anos, fortão. Aí o Senhor fala, não, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaac. Abraão já sabia o nome que o filho dele teria. Porque Deus o deu. Isaac é ele ri. Ou riso.
Deus fez uma pegadinha com Abraão. Falou assim, ó, porque você riu, eu vou chamar o moleque de risonho. Ele vai ficar rindo também. Deus nos faz rir, irmãos. E Ele cumpre suas promessas. Hebreus capítulo 11 nos mostra que de um homem quase morto, essa é a expressão que Hebreus fala. Eu vou gerar descendência de um homem quase morto, 99 anos, sua esposa com 90 anos. 1 ano depois, o Senhor visita Abraão, lá na sua tenda. Sara fica ouvindo, assim, né? Ali, de trás de Abraão. Aí Deus fala, daqui a 1 ano, você vai estar com uma criança no colo. Aí, Sara ouve e ri. A mesma atitude que Abraão teve, Sara também teve. Quando a gente lê a trajetória, a gente percebe que nós somos esses que riem muitas vezes. Não porque Deus não pode fazer. Tanto que é nessa porção aqui, que Deus fala, existe algum impossível para mim? Alguma coisa impossível para o Senhor? Quer dizer, eu posso fazer um homem velho gerar, uma mulher velha gerar. Eu sou Deus. A gente, às vezes, até entende que Deus pode fazer as coisas. E não duvida dele. A gente duvida é da gente. Porque muitas das coisas que Deus nos promete vão passar por nós. Eu vou cuidar dessa igreja. Passa por nós. Eu vou prosperar a sua família. Passa por você. Você vai ser transformado, passa pela sua disciplina. Você vai abandonar esse vício, passa por você ter determinação. Quando as bênçãos passam por nós, a gente ri. Quando as bênçãos dependem só de Deus, as coisas dependem só de Deus, a gente fala, é impossível mesmo, impossível continua, Deus vai fazer. Mas nós não entendemos que Ele é o nosso Senhor. E que Ele pode nos curar, e que Ele pode nos mudar, nos transformar. E Ele tem autoridade para tocar em nós naquilo que nós achamos que Ele não ia fazer. Mas Ele vai fazer. Não porque nós merecemos receber alguma coisa de Deus, mas porque Ele é fiel àquilo que Ele diz, e Ele começa e termina. No final, você vai rir. E rir de alegria, não de incredulidade. E você vai falar assim, eu não sei como é que eu cheguei aqui. Eu cheguei. Deus me trouxe. Durante todo esse tempo eu caminhei, Deus me prosperou, Deus me protegeu, Ele esteve comigo, eu era infértil e agora eu estou com um monte de filho. Que eu não posso fazer isso. Essa é a grande coisa, na falta de uma palavra melhor, a grande coisa da fé. A fé é isso. É entender que você teria todo o potencial de frustrar o plano de Deus, se Ele dependesse de você. Mas porque não depende, Deus vai concluir a sua vontade. E você vai ter participado de tudo que Deus fez e vai estar rindo. Não porque você teve força no seu braço e mentalizou a minha capacidade de gerar. Eu vou co-criar com o universo uma realidade em que eu governo. Isso é magia, não é Bíblia. A fé da Bíblia, ela reconhece a própria fraqueza e fala, eu sou incapaz de crer. Ajuda-me na minha falta de fé. Entrega para Deus a soberania e fala assim, você falou que vai acontecer. Você vai levar a cabo. Eu estou rindo agora de incredulidade, mas eu vou rir de alegria no final. E você vai falar que eu sou risonho, e que meu filho é risonho, e que meu neto é risonho, e que meu povo é risonho. Por quê? Porque eu só criei quem você é. Essa era coisa para Abraão, essa era coisa para Abel, essa era coisa para Noé. Não era se eles eram capazes ou não de fazer aquilo que Deus estava falando. É porque Deus é. Deus é. O caráter de Deus é inabalável e não pode ser tocado pela minha falta de caráter. Se eu falho, Deus continua fiel.
Se eu desisto, Ele me levanta. Se eu quero fechar minha boca, Ele me dá um violão. Se eu sou incapaz de pregar, Ele me dá a sua palavra. Porque é Ele quem vai fazer e no final é Ele quem vai ser louvado. E nós todos aqui vamos estar rindo no final. Rindo, cantando louvores, um cântico que ninguém pode repetir. Por quê? Porque a redenção nos alcançou. E a gente vai olhar e falar assim, nossa, olha onde eu estava. Olha onde Deus me colocou. O que eu posso fazer? Rir, cantar, dançar, tocar, me alegrar na presença de Deus, erguer as minhas mãos e viver uma vida de adoração. Por quê? Porque eu criei em Deus. Eu não fiquei dizendo Deus faz ou não faz. Eu criei em Deus. Eu creio que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11. Creio em Deus. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus, eu não vou buscar um filho. Eu vou crer em você. Eu vou buscar você. E você vai me dar aquilo que você acha que eu devo ter. E se eu não tiver, é porque você não deu, eu vou estar bem. Mas eu tenho você. A minha prosperidade é boa, mas eu quero amar a tua presença. E se a tua presença me tornar próspero, vou ser próspero. Se a tua presença me tornar pobre, vou ser pobre aos olhos dos homens. Porque eu tenho a maior riqueza que o universo pode contemplar. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Quando eu acordo, Deus está comigo. Quando eu vou deitar, Deus está comigo. No meu trabalho, olhando para aquela tela de computador, Deus está comigo. Ele habita a minha casa, Ele habita a minha família. E eu posso entrar na presença de Deus pela obra de Cristo. Nós vimos ontem, existe um acesso garantido. Eu posso chegar ousado e intrépido e falar assim, Pai, estou aqui, me ajuda. Porque Jesus, o meu intercessor, está à direita de Deus constantemente intercedendo por mim e garantindo que a obra vai ser eficaz. Há um homem na glória, alguém encarnado no céu, lembrando de você e mencionando o seu nome diante de Deus, e Deus te olha com favor, com graça, Ele te ama. Que mais nós podemos desejar? No momento de incerteza, de dúvida, em que você perceber que não é capaz, eu quero te contar uma coisa, você realmente não é. Mas não é porque você é capaz ou não que as coisas vão se concluir, é porque Deus é bom, justo, sábio, fiel. O caráter imutável de Deus garantiu a caminhada de Abraão, desde que ele saiu da cidade até que ele descansou em Macpela. Deus nunca o deixou. Abraão riu, Abraão teve momentos em que ele pecou, Abraão teve momentos que meteu o pé pelas mãos, fez doideira, quis ajudar Deus, mentiu para os homens por causa da esposa dele com medo de morrer. Abraão fez um monte de coisa errada. E ele é só o pai da fé. Nós somos chamados de filhos de Abraão porque nós estamos na mesma fé. Ele chegou lá. O lugar de descanso daqueles que dormem em Cristo é chamado de o seio de Abraão. Você consegue entender o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus gosta tanto de Abraão que a casa de descanso dos que morrem é com esse tal de Abraão. A fé faz um homem caminhar com Deus até o fim dos seus dias. Consegue perceber? E como que nós temos mais fé? Senhor, eu quero, tá? Eu quero caminhar nessa fé aí. Essa aí, ó. A fé que pegou o cara e fez ele andar a vida inteira. É essa que eu quero. Você já olhou para a Bíblia e falou assim, essa é a fé que eu quero. Não aceito, Senhor, minha fé chulé, eu não quero. Eu quero uma fé de verdade, que nem a de Abraão. Como é que você faz? Como é que você faz para ter uma fé igual a de Abraão? Vou te falar uma coisa. Deus tem que aparecer para você. Deus tem que visitar você. Onde você for, levante um altar e volta para a sua tenda. Não se apegue a esse mundo, não se apegue a essas coisas. Entenda que aqui tudo é temporário. Você tem uma casa boa, graças a Deus, ela é temporária. Você tem muita riqueza no banco, graças a Deus, é temporário. Você tem saúde,
dá graças a Deus. Pode ser que ela se vá. Mas e o seu altar, como está? Você se volta a Deus quando você vai tomar uma decisão. A gente fala, a Bíblia é tão grande, mas as implicações da vida cristã, elas parecem que são menores. Assim, orar antes de tomar uma decisão. Você vai comprar a Bíblia da capa de jovem ou a Bíblia de capa preta de Senhor? Eu comprei a Bíblia de jovem. Eu não orei antes, eu devia ter orado. A Bíblia de jovem ali, ó. Os grisalhos com a Bíblia de jovem, né? Isso é perigoso. É porque a letra é boa, é porque a letra é grande, é por isso que eu comprei essa Bíblia. A capa, né? Pode ser, não sei, não está escrito nada, é só um leão. Olha só, eu vou ao Senhor quando eu preciso tomar uma decisão. Quando a fúria bate no meu peito, a minha vontade é moer alguém na paulada. Porque o homem de Deus não... O homem de Deus é carnal e quer resolver as coisas com os próprios punhos às vezes. Mas aí você vai ao altar. E Deus te cala. Assim, calma. Deixa que eu faço justiça. Senhor, você não está fazendo. Eu orei e você não está atendendo. E aí o Senhor mostra que as coisas eram totalmente diferentes e que se você tivesse resolvido as coisas na sua força, você teria destruído tudo. A última coisa que a gente vê da história de Abraão, a última prova da fé de Abraão, Gênesis 22, em que Deus efetivamente deu aquilo que tinha prometido. Deu Isaac. Abraão já estava rindo, o menino já estava grande. Nesse episódio aqui, é provável que ele já fosse um adolescente. Ou seja, tudo estava correndo bem. E aí Deus aparece de novo para Abraão e fala assim, sabe o garoto que eu te prometi? Me entrega ele. Sobe no monte. Você vai até um lugar, caminha 3 dias com esse garoto, bota a lenha em cima dele, aí deixa os empregados para trás e sobe você e ele só, em silêncio os dois, até o alto do monte. Foi isso que aconteceu. E aí o garoto vai te perguntar, e aí, pai? É bonito aqui o que fala, né? 22:7. O 22:6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. O cara carregou a lenha que ia queimar ele. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. O pai, que esperou tanto tempo aquele filho, agora está levando a faca para matá-lo e o fogo para queimá-lo. E a lenha sobre o filho. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac não era bobo. Isaac entendeu o que estava acontecendo. Aí ele pergunta, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha e a faca, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Aqui, nem Abraão questiona, nem Isaac questiona. Você não vê Isaac tentando fugir. Era um velho. Dá um socão nele e sai correndo. Taca a lenha em cima dele e sai correndo. Quantas formas você tinha de se proteger disso? Abuso parental. Meu pai é um louco que quer me queimar. Socorro. Isaac creu. Abraão creu. E quando chega lá em cima, Isaac não luta contra as cordas que o amarram. Isaac se deita na pedra. A confiança em Deus que estava em Abraão tinha contaminado o filho dele. A bênção já tinha passado de um para o outro, que era a presença, a fé. Aqui Isaac mostra que também era crente. Mas o meu Deus não pede sacrifícios de gente. O que está acontecendo aqui? Não, Deus fala com meu pai. Eu vou crer. Porque até aqui meu pai caminhou por fé. E eu não vejo outro destino para mim que não seja caminhar por fé que nem meu pai caminhou. Deus providenciará um cordeiro para si, nem que esse cordeiro seja eu.
mas é o de Cordeiro de Deus, então eu vou crer. E aí o anjo fala lá de cima, não, Abraão, não faça nenhum mal com o menino. O versículo 15 diz, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, certamente te abençoarei. Até ali o Senhor tinha abençoado. Por que ele reforça mais uma vez essa bênção? Porque agora essa bênção era não só sobre Abraão, mas também sobre Isaac, que estava ouvindo tudo aquilo, vendo tudo aquilo, participando de tudo aquilo e entendendo que nós não somos nossos. E se o Senhor quiser nos queimar sobre o seu altar, nós somos dele. Mas na verdade não somos nós que queimamos, porque Deus já providenciou um outro cordeiro para si, que é Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. Toda dor que nós passamos não é a faca da morte ou o fogo do sacrifício. É só a purificação do nosso caráter frouxo. Vai ter que apertar, é disciplina. Deus está disciplinando os seus filhos para eles se parecerem com Jesus. Mas não é para a morte, não é para a redenção, não é sacrifício. Você não sofre num altar. Porque quem sofreu no altar foi Jesus. A gente sofre para disciplina, porque Deus nos ama e nos quer ver bem, felizes, caminhando no caminho dele. Aí, às vezes, ele tem que apertar, porque se deixar frouxo, a gente vira um bicho. Mas aí ele aperta, levanta um muro aqui, um espinho ali, um jumento ali na frente que fala com você, uma pedra para tu tropeçar e não cair no buraco, Deus vai te cercando. Ah, Senhor, está apertado, você quer correr livre que nem um bode selvagem? Aí ele levanta uma sebe em volta de você para você andar no caminho reto. Ora, Isaac creu, Abraão creu. E Deus devolveu Isaac para Abraão. Mas não só isso. Deus tomou Isaac para si. Figuradamente, Isaac morreu. Por quê? Abraão perdeu a propriedade sobre o filho dele. Porque ele deu para o Senhor. Quantas vezes a gente vai dar para o Senhor aquilo que, na verdade, Ele sempre nos prometeu? Você fala assim, eu sempre te prometi isso. Eu sempre criei que ia receber isso. E agora eu estou vendo Deus vir e tomar de mim. Que bom. Porque as nossas mãos não são mãos seguras. As nossas mãos são mãos iradas que carregam fogo e faca. Mas se elas são obedientes a Deus, elas entregarão ao Senhor tudo o que tem. A coisa mais sábia que você pode fazer é dar a Deus aquilo que você mais ama. Senhor, eu anos pedi uma boa esposa, anos pedi uma boa namorada, anos pedi. Dá para Deus que você é ruim de cuidar das coisas. Se você for cuidar da sua esposa sozinho, você vai fazer besteira. Vai maltratá-la, vai machucá-la, vai ofendê-la, vai gostar mais de você do que dela, que nem Abraão gostava mais dele do que da Sara. Né? Naquele exemplo do Egito foi claramente isso. Melhor entregar minha esposa para o cara do que tomar paulado. Que belo exemplo de pai da fé. Mas quantas vezes nós não fazemos isso com nossas esposas também? Preferimos os nossos prazeres a edificar o nosso casamento. Por isso que o nosso casamento tem que estar na mão do Senhor. Eu amo muito essa mulher, amo tanto que eu vou entregá-la para Deus. Falei, Senhor, me ensina a cuidar dela, toma aqui, cuida dela para mim, porque se você não me disciplinar, Senhor, eu vou ser o pior marido que a terra já viu. E se ela é preciosa para mim, se é minha princesa, eu devo dá-la ao Senhor para que ela seja princesa do Senhor. Eu amo meu filho, meus filhos. O que eu posso fazer com meus filhos? Dá-los ao Senhor. Senhor, o Senhor é um pai melhor do que eu sou. Se o Senhor quer cuidar deles por meio de mim, eles estão no teu altar. Providencia um cordeiro para você aí. Leva meus filhos ao caminho da graça. Faz de mim um exemplo de fé. Para que a bênção que o Senhor me deu seja uma bênção geracional. A riqueza que eu acumulei, qualquer que seja ela, seja também dos meus filhos. Irmãos, como Deus é bom. Como a fé
é maravilhosa. E como o caminho de crer em Deus é um caminho verdadeiro, cheio de luz, de experiências maravilhosas, de prosperidade, de proteção e de presença. Abraão é o pai da fé. Depois de tantos fracassos, de tanta melancolia, de tanto tempo sozinho olhando para as estrelas, Deus cumpriu todas as suas promessas e ele morreu velhinho e feliz. Casou seu filho, viu Deus prosperar o seu filho, viu as coisas acontecendo, não achou a cidade que ele estava procurando. Morreu na promessa, morreu na esperança. Nunca abandonou a fé. Pode ter duvidado um dia, 2, mas Deus aparecia para ele, reforçava o compromisso, ele falava, não, tudo bem, eu sei que eu não dou conta, mas Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui, Ele está garantindo o que Ele vai fazer. E assim, ficou para nós esse modelo. Modelo de caminhada, peregrina, altar e tenda. Onde eu vou, minha casa não é aqui. Ah, mas você é dono de uma grande fazenda com milhares de cabeças de gado. Tá bom, estou guardando para o meu filho. Porque eu não vou ficar com nada disso. Eu vou morrer e o caixão não tem gaveta. Então, o que eu quero é a presença de Deus. Poxa, mas Deus te deu tanta coisa. E eu desfruto delas. Viajo, me alegro, compro um violão melhor. Legal, vamos embora. Mas nada disso é meu. A minha Sara eu dei para Deus. É a Sara dele agora. Os meus filhos eu dei para Deus. É dele agora. Meu gado eu dei para Deus. É dele agora. Mas eu desfruto de tudo isso. E melhor, a presença me conduz. Vocês entenderam isso? Isso não é maravilhoso? O que mais você pode querer? O mundo vai cair lá fora. Deixa cair, cara. A presença está comigo. E quando, enfim, chegar o dia em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória. Do mesmo jeito que a minha vida inteira eu tive vitória, na hora da morte eu terei vitória. Eu nunca tive medo de chegar a Deus, porque Cristo esteve comigo, como meu advogado, como meu intercessor, como meu cordeiro, morreu a minha morte e fez a paz com o Pai. Sem medo, ousadia e alegria diante de Deus. Você pode se chegar a Deus por meio de Cristo. Eu não sei por que a gente não faz isso mais, sabia? Por que a gente não ora mais? Por que a gente não louva mais? Por que a gente não lê mais a palavra? Rapaz, é a melhor coisa da vida. Entra na gente, que a gente vai lendo a palavra, entrando e curando tudo assim, ó. Medo, temor, ansiedade, vai tudo indo embora. Você vai ficando bem, cara. Você vai desfrutando uma paz. Aí, de repente, dá um conflito, você fala, caramba, e agora? Não, é o seu caminho que é mau, corrige. Aí você corrige e volta a ter paz. Isso é que é vida. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Abraão. Não sei como concluir essa mensagem. Eu quero orar. Depois a gente pode pedir para 2 irmãos, um irmão e uma irmã, que foram visitados pela palavra do Senhor essa manhã, fortemente visitados. E vocês podem levantar e dar o seu testemunho. Se você está pensando que é porque é você mesmo. Pai, quero te agradecer pela sua presença, que sempre nos acompanha. Muda a nossa lamentação em riso, porque o Senhor cumpre todas as suas promessas. Transforma o nosso coração mais à imagem de Jesus e nos faz ter fé inquebrantável. Uma fé maior, nos ajuda a ter mais fé, a nos aproximar de Ti sem medo, para ganhar na Tua presença, na Tua visitação, ganhar mais certeza daquelas coisas que nós temos crido. Nós não fazemos nada disso baseado na nossa capacidade, é baseado em Jesus. Que Jesus é a nossa porta, é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, é a nossa ponte para o Pai, que rasgou a sua carne a fim de que nós estivéssemos na presença de Deus. Então, Senhor, aparece para nós e nos visita.
Em nome de Jesus. Amém.